Olá pessoal, esse vídeo vai mostrar para vocês como será feita a publicação de documentos no Diário Oficial do Ministério Público através do Atena. Para isso eu vou usar o exemplo cadastrando aqui autos extrajudiciais quaisquer. Então vou clicar em autos e vou cadastrar de início, para servir de exemplo, um auto judicial relacionado ao inquérito civil. Como assunto, vou colocar alguma coisa da área ambiental, recursos hídricos, que é bem recorrente. Vou informar aqui que a origem é uma promotoria. Como a primeira que apareceu foi essa 10ª de Anápolis, eu vou usá-la como exemplo. Tá? Então, a título de exemplo, a origem vai ser a 10ª Promotoria de Justiça de Anápolis. Vou dizer que sim, que tem autos físicos. Vou colocar aqui, talvez ele tenha 10 páginas. Apenas um volume. E vou colocar como envolvido a nossa colega Mariluza, que acaba sendo sempre um exemplo aqui para a gente, né? Do Atena. O envolvimento dela eu vou colocar apenas como interessado, para não acusá-la de nada. Tá? Bom, agora eu vou já colocar como primeiro movimento a portaria, que é o que normalmente acontece, né, quando a gente vai instaurar o inquérito civil. Vou colocar aqui só como teste a descrição do primeiro movimento, teste de instauração de inquérito civil. Só para ficar de exemplo, tá, pessoal? E vou aqui anexar o arquivo, que será sim o arquivo publicado no DOMP. Vou clicar aqui e ele vai abrir para mim uma área para que eu selecione o arquivo. Lembrando que, respeitando o ato 10 de 2009, tem que ser um arquivo em PDF. Vou salvar. Ele vai aparecer para mim o arquivo aqui que eu salvei em arquivos anexos, tá ok? Isso já me habilita a salvar esses autos extrajudiciais. Bom, uma vez que está salvo, eu vou conferir aqui todos os movimentos, só para verificar aquele primeiro movimento que eu havia cadastrado, o movimento de portaria, a título de exemplo, tá? Teste de instauração de inquérito civil. Perfeito. Vocês vão notar agora que o Atena tem um novo ícone, que é esse D, representado pela letra D, que é o ícone de publicação no Diário Oficial do Ministério Público, o DOMP. Eu tendo o movimento selecionado aqui e clicando nesse D, ele vai aparecer para mim uma tela que já me mostra muito similar àquela tela que já existia no gerenciador de conteúdo. Essa tela vai ser a tela que vai me possibilitar selecionar o arquivo para publicação no DOMP, para encaminhar para o DOMP para que ele seja publicado. Aqui, respeitando o ato 10 de 2009, eu vou colocar o título dele, que é composto pelo nome da promotoria e o assunto. Então, o nome da promotoria, o exemplo é 10ª Promotoria, né, de Anápolis. Underline o assunto, que seria o quê? Inquérito civil, né? Para o exemplo posto aqui. Tá, ok. Bom, pessoal, a partir daqui eu vou ter algumas opções a serem feitas. Eu posso selecionar o arquivo que eu quero mandar para publicação no DOMP ou gerar um arquivo automaticamente. Isso daqui eu vou explicar daqui a pouquinho, gerar o arquivo automaticamente. Bom, como eu vou querer inserir aquele arquivo que eu já tinha colocado no meu movimento, eu vou clicar nessa opção, selecionar arquivo do movimento. Se eu quisesse adicionar um arquivo qualquer, eu iria adicionar um novo arquivo PDF. Então, selecionando selecionar arquivo do movimento, ele vai abrir para mim uma tela com o arquivo que eu havia já inserido no meu primeiro movimento, que é justamente isso daqui. Vou clicar em selecionar. Se eu quiser visualizar esse arquivo, eu posso clicar na opção visualizar o arquivo, mas eu já vou para o caminho mais simples, mais corriqueiro, que vai ser o salvar e enviar para publicação. Quando eu clicar aqui em salvar e enviar para publicação, ele vai me aparecer uma tela, que é aquela tela de comprometimento, que respeita também o que está estabelecido no ato 10 de 2009, declarando que você se responsabiliza pelo conteúdo do documento que está sendo encaminhado para publicação. Eu vou colocar em sim, essa tela é a mesma que já existia lá no gerenciador de conteúdo, eu vou clicar, portanto, em sim, e ele vai mudar para mim o movimento, o status do movimento, para enviado. Esse status enviado significa que o documento que você havia salvo e cadastrado no seu movimento já foi encaminhado para a publicação no Diário Oficial do Ministério Público. Os próximos passos aqui agora serão o recebimento desse documento pela Superintendência Judiciária e posterior publicação desse documento. A sua etapa aqui então se encerra, não sendo necessário você fazer nenhuma ação adicional para que esse documento seja publicado no DOMP. De qualquer forma, se você quiser cancelar o envio desse documento, já que ele ainda não foi recebido pelo pessoal da Superintendência Judiciária, você pode cancelar o envio da publicação.
ou ainda pode visualizar esse arquivo que a gente anexou lá. Se eu clicar em visualizar o arquivo, ele vai abrir para mim aquele PDF que eu havia encaminhado. Se eu cancelar o envio, ele vai simplesmente, e aí no caso ele está abrindo aqui para mim o PDF, se eu cancelar o envio, ele vai simplesmente cancelar esse envio para publicação. Então, o status do movimento ele vai ficar dessa forma aqui, enviado. E se você colocar o mouse em cima, ele vai informar a data em que você enviou. Bom, pessoal, esse primeiro exemplo foi realizado para o caso de eu querer instaurar um novo processo dentro do Athena e já encaminhar, a partir desse novo autos extrajudiciais, o documento para publicação no DOMP. Entretanto, a qualquer momento, eu posso enviar um documento para publicação no DOMP a qualquer momento do meu processo. Então, por exemplo, eu já tenho um arquivo enviado aqui, vou utilizar esse mesmo processo para fazer a inserção de um novo documento para publicação no DOMP. Tá ok? Vou voltar aqui então no meu processo e vou ter aqui dentro da página principal do auto extrajudicial a opção de fazer o envio de arquivos PDF ao Diário Oficial. Se eu clicar nesse ícone aqui, enviar arquivo.pdf ao Diário Oficial, ele vai abrir para mim a possibilidade de já inserir esses arquivos PDF. Então, por caso aqui, eu vou inserir o tipo do movimento, porque eu estou criando um novo movimento dentro do Athena. Vou repetir, colocando que é um movimento do tipo portaria. O título, ainda vou dizer que é o mesmo, tá? Só porque é o exemplo. Então, é a 10ª Promotoria de Anápolis, underline, ainda relacionado ao assunto inquérito civil. E vou colocar um resumo, teste 1, só para a gente poder diferenciar dos demais. Vou clicar na opção adicionar novo arquivo e selecionar esse documento DOMP1 para teste. Eu vou, nesse caso agora, só salvar o documento para vocês verem a diferença entre o salvamento, entre salvá-lo aqui, e o salvar e enviar para publicação. Se eu salvar, ele vai falar para mim que o documento que eu quero mandar para publicar no DOMP se encontra dentro do Athena agora. O documento está salvo com sucesso. Isso vai fazer, pessoal, com que um novo documento tenha sido criado dentro do Athena. Se eu for lá e verificar todos os movimentos, eu vou verificar agora que existe um novo movimento do tipo portaria, teste 1, que foi aquele que nós fizemos agora, com status preparado. Ou seja, ele está preparado para ser enviado para o DOMP. Eu posso inserir quantos documentos eu quiser aqui dentro do Athena para fazer a publicação no DOMP. Pode acontecer, não é muito usual, mas pode acontecer, de você precisar publicar mais de um documento relacionado a um processo do Athena. Então, para isso, basta que eu faça a inserção desses documentos nessa aba aqui. Vou fazer a inserção de um outro aqui, só para a gente ficar no exemplo, tá? Então, novamente, tipo do movimento, vou colocar portaria de novo. Só um exemplo, tá, pessoal? Novamente o título, a 10ª de Anápolis, né? Eu vou falar que é um inquérito civil 2 agora. E colocar no resumo o teste 2. Adicionando nesse novo movimento aqui, do tipo portaria, um novo arquivo. Eu vou selecionar esse arquivo DOMP2 e salvar novamente. Ele vai dizer para mim que o documento agora foi salvo com sucesso. E o status desse documento, desse movimento, está como preparado. Vou fechar essa telinha aqui e mostrar para vocês como é que estão todos os movimentos lá dentro desse autos extrajudiciais. Olha só, eu tinha já aquela portaria enviada, cadastrei o teste 1 aqui que se encontrava preparado, e quando eu voltei lá e inseri um novo documento, ele gerou um novo movimento, portaria, teste 2, também preparado. Aqui, pessoal, nesse momento, eu posso, a qualquer momento, clicar nessa opção de publicação no DOMP e mandar esse movimento selecionado para publicação. Está vendo aqui? Eu selecionei o teste 2. Agora eu vou enviar para publicação. Novamente, faço o envio do documento respeitando aqui essa responsabilização, conforme o ato 10 de 2009. Vou clicar em sim. E ele vai mudar o status novamente para enviado. Então, se eu fechar aqui essa janela, vocês vão verificar que agora a portaria teste 2 também foi enviada. Vou cadastrar só mais um documento aqui para mostrar para vocês como é que poderia ser feito o envio em lote. Título novamente 10ª de Anápolis. Vou selecionar o novo arquivo que eu estou querendo, DOMP3, e vou salvar. Salvando esse novo movimento, ele vai novamente voltar ao status preparado aqui, ou criar um status preparado desse documento, ele está agora salvo dentro do Athena. Verificando todos os movimentos novamente, a gente vai ver que agora tem 2 preparados novamente, né?
Perfeito, pessoal? Então nós temos 4 movimentos, sendo 2 preparados e 2 já enviados conforme o teste. Se eu quiser enviar em lote esses documentos, basta eu clicar nessa opção e selecionar aqueles movimentos que se encontram preparados. Ou seja, era justamente o arquivo número 1, DOMP1, e o arquivo número 3, DOMP3, relacionados aos testes 1 e 3. Bastando que eu selecione esses 2 arquivos, com Ctrl aqui, né, selecionando os 2 arquivos, selecionando a opção de que você se responsabiliza pelos arquivos e enviando os documentos para publicação. Isso faz, pessoal, com que eu encaminhe vários arquivos ao mesmo tempo para publicação dentro do Diário Oficial do Ministério Público. Então, se eu for verificar agora todos os movimentos, eu vou notar que todos se encontram enviados. Bom, pessoal, existem promotorias que já encaminham o próprio movimento do Atena para a publicação no DOMP. Para as promotorias que fazem isso, ela vai ter a seguinte opção, de já pegar o movimento do DOMP e mandar para a publicação. Para isso, eu vou usar um exemplo. Vou criar um novo movimento, vou colocar o tipo do movimento como portaria ainda, a título de exemplo, e vou colocar aqui um texto qualquer, considerando alguma coisa, vou colocar resolve, e por fim só um teste para não fugir à regra. Bom, eu estou criando um movimento, né? Então eu digitei o que eu queria e vou salvar esse movimento. Estou com o movimento agora salvo. Clicando aqui em verificar todos os movimentos, eu vou verificar que existe agora um novo movimento ainda de portaria, com considerando resolve teste. Clicando nesse movimento e selecionando a opção de publicar no Diário Oficial, ele vai me aparecer aquela opção que eu disse para vocês que ia explicar posteriormente, que é gerar o documento automaticamente. Antes disso, vou colocar o título, é claro. Então, vamos lá, novamente. 10ª Promotoria, underline, Inquérito Civil. E vou agora gerar a opção gerar documento automaticamente. Quando eu fizer isso, pessoal, e clicar em salvar, o Atena vai gerar um PDF desse movimento meu e já deixar o movimento preparado para publicação, como os demais foram feitos. Então ele vai manter já preparado esse documento que ele criou para enviar para publicação. Então daqui eu já posso pegar e enviar. Novamente, assino o termo de responsabilidade aqui clicando em sim, e ele já vai ficar com status enviado. Ou seja, pessoal, eu acabei de inserir um movimento dentro do Atena e mandei publicar a partir desse movimento. E agora, a Superintendência Judiciária vai receber esse seu pedido de publicação no DOMP e efetuar a publicação conforme estabelecido no Ato 10 de 2009. Pessoal, por fim, é importante lembrar que as regras do Ato 10 de 2009 continuam valendo. Os documentos que vocês encaminharem até às 4 da tarde para a publicação serão publicados no DOMP do dia seguinte. Aqueles documentos que forem encaminhados a partir das 4 horas da tarde, ou seja, depois das 16 horas, vão ser publicados só no dia subsequente, ou seja, depois do dia seguinte. Quando vocês encaminharem o documento para publicação no DOMP e o pessoal da Superintendência Judiciária receber esse documento, vocês vão receber um e-mail confirmando que o documento foi publicado. Os arquivos que forem encaminhados para publicação no DOMP têm que ser apenas em PDF. E por fim, e não menos importante, todas as permissões existentes no gerenciador de conteúdo serão mantidas para o Atena, ou seja, quem já encaminhava arquivos para o DOMP pelo gerenciador de conteúdo continuará podendo encaminhar pelo Atena. Aqueles que não podem ou não têm essa permissão, e for necessário, basta solicitar ao promotor titular da promotoria que ele tenha autonomia para, dentro do Atena, fazer a liberação para que você faça o encaminhamento da publicação no DOMP. Pessoal, muito obrigado. Quem tiver dúvidas ainda, basta entrar em contato com o Helpdesk da Superintendência de Informática através do ramal 8321 ou então pelo e-mail falecinfo@mpgo.mp.br. Muito obrigado e tenha um bom trabalho.